Bom, vamos lá. Boa noite a todos, para aqueles que estão aqui presentes, né? Ou bom dia, boa tarde para aqueles que forem assistir essa aula depois. Primeiro eu vou me apresentar. Eu sou o professor João Francisco, aqui do IF Sul de Minas Campus Passos. Atualmente eu sou coordenador do curso de administração e da nossa outra pós-graduação, que é em gestão da inovação. E estou atuando nessa pós-graduação em gestão estratégica de negócios, nessa disciplina de inovação no setor público e também na disciplina de tópicos especiais. Eu sou formado em administração, tenho doutorado na área de inovação tecnológica pela Universidade Federal de Minas Gerais e recentemente eu concluí um pós-doutorado na área de economia, fazendo um estudo também da área de economia da inovação, também na Universidade Federal de Minas Gerais. Será um prazer estar aqui com vocês, gente, na aula de hoje, nessa disciplina, na outra disciplina que a gente vai tratar no curso, mais para frente um pouquinho, né, a gente vai ter essa segunda disciplina. Então eu estou muito feliz e satisfeito de estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento, contribuindo para a formação de vocês. Espero que essa jornada na pós-graduação do IF Sul de Minas seja muito proveitosa para todos vocês, que vocês saiam daqui com um aprendizado excelente. Afinal de contas, nós estamos em uma instituição de ensino pública, gratuita, de qualidade, que tem especializado em formar uma mão de obra muito capacitada, tanto no nível técnico quanto na graduação e também na pós-graduação. De antemão, eu já me coloco à disposição de vocês para poder ajudar vocês nessa jornada de formação nesse curso de pós-graduação e eventuais demandas que forem aparecer aqui no nosso curso. Pessoal, essa nossa disciplina é uma disciplina de carga horária de 30 horas, né? Em que a gente vai discutir alguns conceitos de inovação aplicadas ao setor público. E na disciplina de tópicos especiais eu vou ampliar um pouco essa discussão, trazendo a discussão da inovação para o setor privado. Então a gente vai partir do princípio de que a inovação é importante, independentemente do setor em que ela existe, seja no setor público, seja no setor privado. Nessa disciplina, então, a gente vai ter essa primeira metade, né, do conteúdo, onde a gente vai abordar a inovação no setor público. Eu deixei um artigo para que vocês façam a leitura, ele está na nossa sala de aula virtual. Ele é um artigo bem fresquinho, está bem recente, uma literatura bem bacana, que traz para a gente, de modo bem introdutório, os conceitos de inovação, né? E aí, com a leitura desse artigo, né, eu não vou trazer aqui para vocês a cereja do bolo, né? A cereja do bolo vocês vão ter quando vocês fizerem a leitura. Eu vou trazer só o bolo, né? Fazendo aqui uma brincadeira. Vocês vão ter, a partir da leitura desse artigo, uma visão de fato do que é a inovação. E quando você entende o que é a inovação, você tem isso claro, você consegue enxergar a importância dela para o desenvolvimento da sociedade, tanto de maneira econômica, social e todos os outros prismas que o desenvolvimento possui, quanto a inovação é fundamental para que a gente tenha um serviço público cada vez mais profissional e que dê resposta aos anseios da população. A gente sabe que no Brasil a gente paga muito imposto, isso é muito discutido cada vez mais, e a gente está começando a cobrar uma qualidade maior do serviço público. E uma das maneiras da gente entregar um serviço público com qualidade para uma população gigante do Brasil, um país imenso, é a partir do processo de inovação tecnológica. Então a inovação ela está dada nesse sentido, a gente precisa dela, e dentro do setor público mais ainda, né? Porque quando a gente fala em inovação do setor privado, principalmente as grandes empresas que investem em P&D, né? No Brasil a gente tem a Embraer, né, Petrobras, a Embrapa, né? São empresas aí que colocam milhões de reais em pesquisa e desenvolvimento. Óbvio que elas vão colher esses resultados com inúmeras inovações tecnológicas para suas áreas de atuação. Mas quando a gente olha no setor público, muitas das vezes a inovação que surge no setor público, ela não necessita de uma injeção de recursos de capital tão grande, né?
E quando eu falo do setor público, né, óbvio, a Embrapa é uma empresa pública, eu estou falando do setor público que entrega, né, um serviço para a população no cotidiano. Eu estou falando das instituições de ensino, da educação, eu estou falando do Serviço Único de Saúde, do Sistema Único de Saúde, do Serviço de Saúde. Então, eu estou falando no sentido da gente ter um serviço que chega para o cidadão na ponta, né, o cidadão que está ali no dia a dia, na ponta do serviço público, que ele tem esse serviço público de qualidade, com uma rapidez cada vez maior de atendimento e com eficiência. E a inovação ela é um fator decisivo para que a gente consiga ter essa entrega. No Brasil, nos últimos anos, a gente avançou, principalmente com a digitalização do governo, né? Os serviços digitais, isso é muito bom, né? O portal do Gov aí, com essa centralização de dados que a gente tem hoje de acesso, de assinatura, de declaração de imposto de renda, né? Tudo está caminhando para a gente ter um governo cada vez mais digitalizado, isso é muito bom. Isso economiza tempo, isso torna mais eficiente, embora o sistema ainda careça de ajustes e melhorias, a gente tem um avanço muito grande, né? Um outro exemplo de digitalização, de inovação aqui no Brasil, a gente é pioneiro, é o Pix, né? O Pix é uma ferramenta que caiu nas graças aí do brasileiro, né? Eu mesmo não me recordo a última vez que eu andei com dinheiro em papel, né, na carteira, dinheiro físico, e a gente teve essa transação muito mais agilizada, rápida, né, uma confiabilidade muito grande, sem intermediário. Né? Antigamente, quando a gente fazia DOC e TED, a gente tinha que pagar uma taxa ali para o banco, e o Pix acabou com isso. Né? É um exemplo de uma inovação tecnológica fundamental e que veio do setor público, né, do Banco Central, na introdução dessa ferramenta. Então percebam que nós precisamos inovar muito no setor público, o setor público brasileiro ainda carece de entregar melhores resultados para a população, mas a gente tem feito, né, um esforço nesse sentido e temos assim avançado nos últimos anos. Nesse sentido, com a introdução de ferramentas e possibilidades que nos permitem ter acessos a serviços públicos de uma maneira mais rápida. Bom, depois dessa introdução, é importante que a gente entenda, né, as diferenças entre descoberta, invenção e inovação. Né? Descoberta, gente, vamos dar um exemplo aqui bem clássico, né, do que vem da biologia. Quando os biólogos ali, né, estão fazendo um estudo na Mata Atlântica, que seja, na floresta amazônica, nos biomas ali, e eles encontram uma espécie de animal ou de planta que não existia ainda catalogada, isso é uma descoberta. Né? Então está sendo revelado algo que existente na natureza, mas que a gente não conhecia. Isso, obviamente, tem um caráter científico, né? Porque a gente vai catalogar, vai registrar e vai começar a estudar essa planta, esse animal que seja. Então, isso é você descobrir, é revelar algo que existe na natureza, mas que até então, para a humanidade, isso era desconhecido. Já a invenção é quando a gente cria algo novo, né? Ou um processo, ou um produto, ou um serviço, algo que não existia. A gente brinca, né? Eu costumo brincar muito com meus alunos da graduação, que inventar é aquele processo do professor Pardal mesmo, né? Que tinha antigamente, tinha aquele desenho também do inspetor Bugiganga, né? Para quem assistia desenho aí há um bom tempo atrás, que era aquela visão do cientista, né? Do pesquisador estereotipada, né? Que inventava ali bugigangas, que inventava coisas. Isso é inventar, é você criar algo novo. Pode ser uma técnica, pode ser uma maneira de se gerir, pode ser uma marca, pode ser um produto, um serviço. Então, isso é inventar. Agora vem o pulo do gato. Quando a gente inventa, tem uma diferença de quando a gente inova. Gente, não adianta nada eu inventar algo se isso não gera lucro. Se isso, dentro da nossa sociedade de mercado, não vai gerar um produto que vai ser consumido, um processo que vai ser utilizado, um serviço que será consumido. Então, a partir do momento que eu invento algo e esse algo que foi inventado torna-se consumido, torna-se comercializado, ele vira uma inovação. Então, a inovação é justamente isso. É quando aquilo que foi inventado torna-se consumido, amplamente difundido e
aceito pela sociedade. A gente costuma brincar, uma das definições de inovação é que a inovação é a invenção acompanhada da nota fiscal. Por que da nota fiscal? Porque alguém comprou aquela invenção, porque gerou lucro. Então percebam que não existe inovação sem invenção. Eu tenho que inventar algo. Mas para que isso se torne uma inovação, nós precisamos gerar lucro, nós precisamos comercializar, precisamos vender. As pessoas precisam aceitar isso comercialmente. Então, de maneira bem resumida, essas são as diferenças entre descobrir, inventar e inovar. Bom, para que a gente inove, né, tem um processo. Né, não é, a inovação ela é complexa, ela é incerta, ela é repleta de riscos, ela tem custos. Porém, a gente tem alguns processos que vão perpassar pelo caminho da inovação que nos ajudam a entender como que a inovação então ocorre. Tá? O primeiro delas é a invenção e a criatividade. É quando você cria um novo produto, um processo, uma maneira de organizar a cadeia produtiva, você dá a solução de um problema, né? Ou satisfaz uma necessidade da sociedade ou um desejo, a partir da criatividade e da invenção. E a criatividade é algo muito intrínseco aos seres humanos, né? E vai depender de fatores culturais, de fatores educacionais, para que a gente tenha esse despertar e, além do despertar criativo, a gente consiga com as técnicas, né? Vamos supor, você vai criar um smartphone novo, qualquer coisa do tipo, você vai precisar de muita engenharia por trás, né? Não basta ser criativo, tem que ter também a formação técnica para isso. Então, depois dessa fase, a gente tem a realização, em que o inventor ele vai estruturar protótipos, ele vai fazer testes, ensaios, simulações para verificar se aquele processo dele, de fato, vai trazer algum resultado ou se precisa de ajuste. E aí você vai materializar aquilo que você pensou em um objeto, tá? Ou um produto, um serviço que seja, e vai fazer os testes, os protótipos, para verificar se tem falhas, verificar o que está bom, o que não está, para que você precise fazer a correção. Posteriormente, nós teremos então a implementação, onde a gente vai organizar, operacionar todos os processos produtivos, né? Produzir isso em escala compatível com a demanda efetiva ou a demanda potencial e transformar esse objeto, né, em uma mercadoria, em um produto, que é onde a gente vai produzir ele em larga escala, né, colocar no mercado, fazer essa venda e lucrar, que é o principal objetivo, né, sem esquecer que nós estamos colocados dentro de uma economia capitalista, em que o objetivo principal nosso é gerar lucro. Então nós vamos precisar inovar para gerar lucro. E por fim, a gente vai ter a difusão do processo de inovação. O que é essa tal da difusão? É a gente replicar essa inovação, né, por outras firmas que já estão estabelecidas ou entrantes. Então a gente vai ter a pulverização dessa inovação e a gente vai ter o licenciamento, né? Aí entra a propriedade intelectual, que anda de mãos dadas com a inovação, né? Questão do patenteamento, registro de marca, entre outras coisas. Teremos os imitadores, né? E a engenharia reversa. Então percebo que o processo de inovação, né, de maneira bem resumida, que eu trouxe para vocês, ele é complexo e a gente pode dividir ele aqui, como eu trouxe para vocês, em 4 etapas que são sequenciais e complementares. Tá? Então é importante a gente entender esse processo para que a gente perceba que a inovação ela não é fácil, ela não é simples. Ela demanda sinergia da equipe envolvida, ela demanda uma equipe altamente capacitada, ela demanda recursos, tanto materiais humanos e recursos financeiros. Então tem todo um processo por trás para que a gente alcance a inovação em plenitude. Bom, se a gente pudesse classificar as inovações, a gente poderia pensar em diferentes tipos de inovação, e nós podemos fazer isso. Só que a literatura traz para a gente diferentes tipos de classificação. Aqui eu trouxe para vocês, né, quanto ao conteúdo inovativo. A gente tem 2 tipos de inovação: radical e incremental. Gente, a radical é aquela inovação em que coloca-se algo no mercado, cria um mercado que não existia, que muda costume, que altera a maneira de se fazer as coisas. E exemplos a gente tem milhares de inovações radicais. Por exemplo,
quando a gente olha um produto, o smartphone foi uma inovação radical. Ele criou em nós a necessidade de usar esse aparelho. Ele mudou o costume. Ele alterou a maneira com que a gente faz várias coisas. Então, isso é uma inovação radical. Agora, quando a Apple ou a Samsung que seja, pega o seu smartphone, que já foi uma invenção, que é uma inovação, e melhora ele de um ano para o outro, né? A Apple faz isso muito. iPhone 13, 14, 15, 16 e assim sucessivamente. Ela está fazendo uma inovação incremental. Por quê? Porque ela já tem um produto consolidado, que já domina uma fatia de mercado e que todo ano ela vai melhorar esse produto, fazendo ali o que a gente chama de inovação incremental, trazendo algumas pequenas mudanças, né? Ora no design, ora na câmera, na bateria, no tamanho de armazenamento, atualizando o software, né, que roda ali todo o hardware. Então, isso é também um tipo de inovação. Então, a gente pode enxergar a inovação sendo radical, quando ela cria um mercado, muda costume, ou a inovação incremental, onde pequenas alterações, pequenos aperfeiçoamentos, pequenas melhorias são feitas dentro desse processo. Bom, sugiro para vocês a leitura de Schumpeter, né, que foi o primeiro autor que começou a discutir a questão do, da inovação, do empreendedorismo, assim a gente pode chamar, em que ele vai trazer a ideia da destruição criativa, destruição criadora, em que ele diz, né, bem resumidamente, que o empreendedor, quando ele cria algo novo e insere isso no mercado, a criatividade dele vai criar algo novo que será introduzido no mercado e vai destruir o patamar que existia no mercado antes da introdução dessa invenção, dessa inovação. Então, falando de outro modo, vamos imaginar a seguinte situação. Uma organização extremamente criativa igual a Apple criou essa tendência de smartphone. Isso foi incluído, isso foi inserido no mercado, foi inserido na sociedade, foi aceito. E destruiu a vigência que existia economicamente posta. Não só economicamente, como social, né? Quando o smartphone então foi introduzido e se popularizou, criou-se em nós essa necessidade de adquirirmos esse aparelho, de vivermos em função desse aparelho, de realizarmos ali inúmeras coisas que o aparelho faz, né? Transações bancárias, aplicativo de relacionamento, aplicativo de alimentação, acompanhamento de exercícios físicos, aplicativo para compartilhamento de fotos, entre milhares de opções de aplicativos que nós temos. Então, o smartphone, como eu estou trazendo um exemplo contemporâneo, ele é muito interessante para a gente enxergar essa lógica do Schumpeter de destruição criadora. E os livros que eu indico para vocês dele, né, é a Teoria do Desenvolvimento Econômico, a chamada TDE, e o Capitalismo, Socialismo e Democracia, que embora o nome seja um pouco estranho, não tem nada a ver com quando a gente pensa em socialismo do ponto de vista político. Tá? Ele está fazendo aí uma outra discussão, não tem nada a ver com política. Então, recomendo para vocês essas leituras aí. Bom, e aí, gente, o que a gente precisa pensar? Né? Que essas novas combinações, o capitalismo exige a criatividade, exige a inserção de novos produtos, novas combinações, e sempre vai então entrar o agente que é o empreendedor, que vai inovar, vai colocar algo no mercado novo, que seja novo, que vai romper com o tecido que a gente tem hoje. Né? Uma hora o smartphone muito provavelmente será substituído por algum outro aparelho, né? E assim sucessivamente. Novas tecnologias serão inseridas dentro do nosso contexto. Tá? Aqui eu estou só fazendo uma discussão um pouquinho mais aprofundada da destruição criadora. Esses materiais eu vou deixar disponível para vocês, tá? Na sala de aula para que vocês possam consultar. De maneira geral, gente, o Schumpeter ele traz para a gente que a destruição criadora ou criativa, né, é o básico para entender o sistema capitalismo, né? Porque o sistema capitalista ele precisa desse motor para sobreviver, né? De introdução de novos produtos, novos processos, novos mercados, do consumo. Até porque se a gente parar de comprar, a economia entra em colapso, né?
A gente lembra aí da pandemia, em que a gente teve um período de lockdown, né? Quase que a gente ficou em um tempo enclausurado. A gente teve uma retração econômica porque o consumo diminuiu muito. E isso para o capitalismo é a morte, né? Nós não podemos ter ali as pessoas não consumindo, porque você para a roda e a roda não gira mais. E aí a gente não tem mais produção, a gente não tem consumo e a gente trava todo o nosso sistema que nós estamos vivendo em função dele, tá? Bom, Schumpeter, quando ele também discute inovação na obra Teoria do Desenvolvimento Econômico, né, ele traz para a gente que a inovação, né, ela tem que ser de fato uma coisa que diferente do que já existe. E ele diz que nunca vai ter fim essa lógica. Sempre a gente vai ter a construção e a inserção de novas possibilidades com novos produtos, serviços, processos. Isso é muito interessante. E aí, na visão dele, as inovações, né, existem quando a gente tem a introdução de um novo bem, uma nova qualidade desse bem, um novo método de produção, né, que pode ser a partir de uma nova descoberta científica. O Fordismo, por exemplo, é uma inovação, tá, de processo, porque foi uma maneira nova de se fazer as coisas. Então, com a produção em série, né? Então a gente pode enxergar isso também. A abertura de um novo mercado também está dentro desse contexto. Uma nova fonte de oferta de matéria-prima, estabelecimento de uma nova organização de indústria, né? Criação ou destruição de um monopólio. Então, na visão dele, uma visão ali do século XX, isso estava posto, tá? Sobre inovação, e é interessante a gente verificar, porque foi, né, o autor aí clássico que vai discutir essa questão. E para o Schumpeter, ele cunha, né, a expressão empresário schumpeteriano. Né? E para ele, o empresário, né, schumpeteriano é aquele empresário que vai introduzir no mercado capitalista as inovações de impacto. Então ele vai combinar fatores produtivos, né, dentro do trabalho dele de empresário para inserir no mercado essas inovações de impacto. E aí, gente, nós temos algumas fontes, né, que vão induzir a inovação a existir, tá? A inovação ela pode acontecer por inúmeras razões. Na literatura da administração temos algumas razões que mostram, na literatura da economia também outras, tá? E aqui eu tentei fazer um mix, trazer um pouco da literatura da economia e um pouco da literatura da administração. Uma das fontes indutoras de inovação, então, é a inovação induzida pela demanda, né? E isso mostra para a gente que a inovação pode ocorrer por necessidade da demanda. Tá? A demanda pode necessitar de soluções que vão fazer com que a inovação seja criada. Então, isso é extremamente interessante. Né? A gente tem aqui alguns exemplos que a literatura traz. O Japão, né, tinha uma mão de obra abundante e uma terra escassa. Os Estados Unidos era o contrário, uma mão de obra escassa e uma terra abundante. Estamos falando do século XX, ali no início, né, gente? O Japão, tecnologia de base biológica, né, buscando um aumento de produtividade da terra, né, porque o Japão é uma ilha. Então eles precisavam aumentar a quantidade produzida por hectare. Já os Estados Unidos tinham uma base indústria de base mecânica e química, precisando aumentar a produtividade do trabalho, né, a quantidade produzida pelo trabalhador. Então é interessante a gente ver isso também. Temos também a inovação induzida pela oferta, que é o que a gente chama de technology push. As firmas, né, vão controlar os recursos físicos e humanos. A base de conhecimento acumulada pode ser aplicada a novos mercados, novos contextos, buscando aumentar o lucro da empresa. E aí, como exemplo, a gente tem a técnica dos alimentos transgênicos, né? Ficaram muito famosos aí ó, um bom tempo atrás, quando essa discussão começou a ser mais aprofundada no Brasil, né? Uma vez que a empresa então domina essa técnica da transgenia, ela vai buscar então aplicações lucrativas em diferentes espécies de vegetais e animais, né? Soja, milho, algodão, enfim, uma infinidade de coisas. Então, a inovação aqui ela é empurrada pela oferta, por quem está vendendo, né, aqueles produtos. Uma outra questão que nós temos na literatura é o tal do paradigma tecnológico, né, que é quando a gente define um campo de busca, aposta sobre o que deve funcionar e o que provavelmente não funciona. Né, e o paradigma ele traz para a gente que nós precisamos
procurar a solução para problema, mas não qualquer problema, apenas aqueles que se ajustam ao paradigma tecnológico. Isso é, sugere que os instrumentos são adequados para a busca. Gente, de maneira geral, o paradigma tecnológico, né, é a ideia de que nós precisamos solucionar problemas com o suporte da tecnologia. E para isso nós precisamos ter, dentro dessa lógica, um empreendedor que vai estar ali inovando. Tá? A heurística, gente, é buscar soluções para problemas, né? É, e inovar é você ter uma atividade heurística, que é quando você está buscando inovar a partir da solução de problemas. Né? Recentemente, na pandemia, a gente teve as vacinas para controlar, né, a Covid-19, inúmeros tipos de vacinas que foram sendo desenvolvidas e são desenvolvidos quando a gente pensa por soluções heurísticas. Né? Nós tínhamos um problema de saúde, de sanitário, né? Social, econômico, enfim, extremamente complexo, e nós precisávamos resolver a partir da busca por essas soluções. E a heurística, então, é uma forma de ajudar a gente a gerar estratégia para solucionar um problema. Né? Ela pode ser positiva, o que pode e o que deve ser feito, e percorrer os caminhos promissores, e pode ser negativa, em que o inovador tem que pensar o que não deve ser feito, o que não pode ser feito, e assim descartar as opções em que ele percebeu que não são atrativas ou factíveis de serem feitas. Bom, a gente tem algumas trajetórias tecnológicas, né? Tivemos ali a questão da pedra lascada, né? A pedra lascada ela gerou ferramentas, as ferramentas nos ajudaram a cortar o couro e obter a partir disso pele. Percebam que a tecnologia, gente, eu brinco com meus alunos, eu falo, gente, fala um exemplo de tecnologia para mim. Aí eles vão para computador, aplicativo, tablet, smartphone, carro elétrico e tudo mais. Eu falo, concordo, gente, vocês estão extremamente certos. Mas a pedra lascada, um dia ela foi uma tecnologia. O martelo, né, foi uma tecnologia. Revolucionou muita coisa para a gente. E a tecnologia, quando ela é criada, ela puxa a inovação de uma outra, ou a invenção de uma outra tecnologia. Então, no caso aqui, a gente pôde perceber, né, a questão da trajetória tecnológica. A pedra lascada depois virou uma espécie de faca ali, onde a gente obteve o couro, e depois ela virou ferramenta, ela virou arma. Né? Tudo isso é trajetória tecnológica. É uma replicação, né, de uma solução de paradigma. E a gente percebe isso muito no dia a dia, né? Para que a gente possa entender essa questão. Gente, de maneira geral, inovações organizacionais são várias, né? No Brasil a gente tem um exemplo clássico da Avon, que fez a distribuição de porta em porta, né? Isso muito nos anos 90 ali, né? Até o começo dos anos 2000. Isso é uma inovação tecnológica, uma maneira de você vender. O supermercado, né, redefiniu a tarefa do cliente e do funcionário. Você vai no supermercado, você mesmo pega aquilo que você quer, se serve. Né? Hoje, com o avanço da tecnologia no varejo, você já tem totens de autoatendimento. Né? É um exemplo muito legal também de como a inovação no setor do varejo está cada vez mais presente. Né? O comércio eletrônico no Brasil ele é muito bem estruturado, a gente tem grandes empresas varejistas, né? São inovações organizacionais, até porque elas ganham muito em preço, né? Comodidade. Hoje a entrega está muito rápida, né? Se a gente olhar aí Mercado Livre e Amazon, o tempo de entrega deles é muito curto e às vezes você compra, por exemplo, um tênis, você experimentou, não serviu, você consegue trocar rapidamente também. Então isso é uma inovação organizacional dentro da proposta do comércio eletrônico. Só essas são as referências que eu usei hoje, tá? Eu vou deixar tudo isso indicado para vocês dentro da nossa sala de aula, assim como outras leituras, algum material complementar. E eu gostaria que vocês, então, trouxessem algumas dúvidas, questionamentos para que a gente possa solucionar e atender.